Oi, aqui é o Gabs e o canal voltou. Depois de 2 meses parado, o canal tá voltando. O que aconteceu? Eu tive um bloqueio criativo. Eu basicamente tinha assuntos pra falar, tinha Moon Knight que saiu inteiro e eu não assisti. Quer dizer, eu assisti, mas não comentei. Teve outras coisas que eu podia falar, várias coisas que eu podia comentar, um esquenta pra Doutor Estranho, enfim, mas não aconteceu. Porque eu não conseguia falar, eu não conseguia ligar o microfone e fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu tentei, eu juro pra vocês que eu tentei produzir vídeo. Só que eu tava com um bloqueio criativo. Antes de eu ter esse bloqueio criativo, eu não conseguia entender o que era o bloqueio criativo na verdade. Eu entendia que era a pessoa que não conseguia produzir a arte que ela produzia, mas eu não entendia como ela funcionava. E agora aconteceu comigo e eu entendo como funciona. E aquilo tá na ponta da língua, você fala, mas eu sei o que eu quero falar, mas por que não tá saindo? Mas tá aqui na ponta da língua, é só falar que vai sair, mas não sai. E é isso que tava acontecendo. Ficou 2 meses nessa, eu me desmotivei um pouco por causa disso, porque eu tava vendo que eu não tava conseguindo fazer. Só que eu comecei a ver que as views do canal continuaram acontecendo, mesmo eu não colocando vídeo, ou seja, então o meu canal fez algum sentido, porque mesmo eu não produzindo mais vídeos, continuou tendo views. Eu falei, eu não posso deixar isso de lado, eu vou voltar. E aqui tô eu, e a gente vai falar de Doutor Estranho, e da Marvel também, sobre a fórmula da Marvel, sobre o que aconteceu com a Marvel até agora, e o que vai acontecer daqui pra frente, porque eu acho que esse filme foi um grande divisor de águas do que vai ser e do que poderia ser a Marvel no futuro. Primeiramente eu quero falar que eu fiquei 1 semana monitorando os ingressos pra poder comprar, porque eu achei que não ia ser que nem o Homem-Aranha, que ficou 1 mês antes e já esgotou, mas eu achei que ia ter um certo hype a ponto de, sei lá, 1 semana antes não tem mais nada pra estreia, nem pra semana da estreia. Ali na quinta, na sexta, sábado e domingo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Chegou na quarta-feira, eu falei, porra, tem bastante ingresso aqui ainda, sabe? E eu moro em São Paulo, onde, porra, basicamente muitos dos ingressos que são vendidos são aqui na cidade de São Paulo. Há uma concentração muito grande de dinheiro aqui e, obviamente, aconteceria de não ter mais ingressos para eu poder comprar. Então, quando chegou no dia, eu ainda assim desacreditei que eu conseguiria assistir. Por quê? Eu precisaria comprar o ingresso na hora, porque eu tinha 4 convites e eu, a minha noiva e mais 2 amigos assistir. Eu falei, não vai dar tempo, eu preciso trabalhar, sair às 18 horas do trabalho, correr pra lá pra poder assistir a sessão das 8h50. Só que chegou na hora, tinha quase todos os ingressos e a gente conseguiu trocar. Inclusive eu fui comprar no Burger King do lado do cinema e conseguiram demorar 30 minutos pra entregar meu lanche. Então eu entrei atrasado, entrei na sala e tava vazia. E isso foi um choque pra mim, pra ser bem sincero, foi um grande choque, porque a gente não tá mais acostumado com isso. A sala não tava totalmente vazia, mas a sala, pros padrões Marvel, o lançamento de estreia de um filme da Marvel, não tinha ninguém na sala. 70% da sala tava cheia, o que pra um filme normal é maravilhoso, é o sonho molhado de várias empresas que produzem filmes, enfim, produtoras, né? Empresas que produzem, enfim, as produtoras. Mas pra Marvel isso é quase que um fail gigantesco. E eu fiquei pensando sobre isso depois que eu assisti o filme, porque durante o filme aconteceu outras coisas, como por exemplo, a gente teve, e sim, é spoilers, tá? Pelo amor de Deus, já lançou o filme, todo mundo já sabe sobre isso, o Twitter inteiro falou sobre isso. Não reclama comigo. O Charles Xavier apareceu e é o Patrick Stewart, tipo, o Reed Richards é o John Krasinski, que é talvez o fancasting mais aguardado da história do cinema. Então, se esperava que quando essas pessoas aparecessem, o cinema iria abaixo. Que nem ele foi quando o Andrew Garfield apareceu, que nem acontece em todos os filmes da Marvel. Até na porra do Homem-Formiga tinha gente endoidando, gritando. E na sala de cinema, pelo menos na minha sala de cinema que eu fui, ninguém abriu a boca. Não teve nenhum nossa, nada, não teve nada, não teve nenhuma reação. Como se nada estivesse acontecendo ali. Eu tava com meu amigo do lado que é muito fã da Marvel também. Aliás, todos nós 4 eram muito fãs da Marvel. Eu tenho um canal que começou basicamente com isso, então vocês têm uma ideia. E esse meu amigo, ele tava até com a jaqueta do Instituto Xavier, ele, pô, super dentro da cultura, né, Marvel. Eu não vi reação dele quando aconteceu do Xavier aparecer. Isso me preocupa muito,
Porque o filme é bom. O filme é muito bom. O Sam Raimi é um gênio, e eu já vou falar do Sam Raimi mais pra frente. Mas parece que a Marvel não consegue, ou não conseguiu dessa vez, ou não consegue desde Eternos, entregar o que ela entregava antes e entregar como ela entregava antes. E esse filme se vendeu muito pela Wanda, em específico, não pelo Doutor Estranho. Na verdade, o nome desse filme deveria ser A Wanda no Multiverso da Loucura, porque faz muito mais sentido, o roteiro é todo construído pra ela, a progressão de personagem é toda dela, a evolução, né, eu digo. O Doutor Estranho continua sendo o Doutor Estranho de sempre, não mudou nada, esse filme não mudou nada da história dele. Agora ele conhece mais um outro universo, maneiro, e relação. Aliás, teve uma coisa que mudou em relação ao Doutor Estranho, que agora ele aceita o Wong como Feiticeiro Supremo. E é isso. Não teve mais nada em relação ao Doutor Estranho. Agora, sobre a Wanda, você tem um fechamento de arco que foi construído lá atrás, anos atrás, 2018. Então, na verdade, antes, né? Era de Ultron, na verdade. Ele já começa a construir o personagem da Wanda como o que seria hoje, né? E eu acho que se esse filme se chamasse Wanda no Multiverso da Loucura, ele estaria com 90% no Rotten Tomatoes. Os fãs estariam malucos, mas eu acho que foi um erro colocar essa história como do Doutor Estranho e não como da Wanda. Entendo o apelo, mas não concordo. Acho que se o Doutor Estranho fosse o vilão desse filme, a gente estivesse vendo no ponto de vista da Wanda, né? A Wanda ali nesse complexo de eu estou certa porque eu sou a mãe e esse cara tá tentando me parar, mas ele quer me tirar dos meus filhos. E deixar essa ambiguidade na nossa cabeça de não, mas o vilão na verdade é o herói. E a Wanda, que é a heroína, é a vilã. E isso ia ser fantástico. E acho que ia ser uma jogada muito maneira. Que muda. Na verdade, o que você tem que mudar ali é poucas coisas pra isso acontecer, né? É o nome do filme. Trocar um pouquinho a ordem das cenas ali. Dar um pouquinho mais de tempo pra Wanda. Um pouquinho mais de tempo de tela, né? Pra Wanda. Mas tudo bem, saiu como foi. Eu acho que o filme é muito bom. Eu acho que ele falha em relação ao Doutor Estranho, mas ele acerta em todos os outros quesitos. E aí eu não tenho como falar de outra pessoa senão o gênio, cabeça, o crânio, o Jimmy Neutron do cinema, Sam Raimi, que de verdade o que o Sam Raimi fez aqui é genial, ok? Como muitas coisas que o Sam Raimi faz. Ele entende o seu próprio estilo, e isso é algo que eu admiro muito quando eu vejo, é quando a pessoa entende o seu próprio potencial e no que ela é boa, e ela faz isso sempre que possível. Então, pessoas assim, que sabem o que ela é e sabem o que elas são boas, poucas vezes elas vão errar. Porque elas sabem como fazer dar certo. E o Sam Raimi sabe no que ele é bom, e ele fez isso acontecer, ele fez isso nesse filme, ele tomou esse filme pra ele. E eu achei genial todas as cenas da Wanda nesse filme. Todas. Eu acho que o jeito que o Sam Raimi entende a Wanda como esse demônio, como essa pessoa atormentada por demônios, e como se ela estivesse sendo... Ela possui o corpo dela mesma em outro universo, mas na verdade parece que ela, o original do 616... é a possuída, parece que ela tá possuída pelo Darkhold, e ela, o livro, né, Darkhold, e ela tá nessa paranoia, e ele entende a paranoia dela, e ele mostra pra você a paranoia dela. Então, as cenas dela, é sempre ela tá distorcida, ela tá andando distorcido, sabe, ou as cenas que ela não tá andando distorcida, porque ela tá no universo dela normal, você vê que ela tá sempre em volta de escuridão, sempre em volta de algum elemento macabro, sempre em volta de algum ritual, sempre em volta de... Enfim, sempre que ela tá em tela, que é no universo próprio dela, do 616, inclusive vai ter vídeo sobre isso, porque o 616 é o universo dos quadrinhos, mas o Sam Raimi, ele sempre deixa você entender como ela é uma pessoa perturbada e como ela não é mais aquela heroína que ela era antes nos Vingadores. Não é mais a mesma personagem, é uma outra personagem. Ela não é ruim, o cara fechada que nem ela é, por exemplo, no X-Men Evolution. Ela é, na verdade, uma pessoa ruim. Ela é uma feiticeira horrível, maldosa, que vai matar uma criança, e ela não tá nem aí. Saca? Isso eu acho que ele sacou muito bem isso, ele sabe muito bem como fazer isso acontecer em tela.
o clima, Carrie é estranha, de quando ela entra no corpo dela mesma de outro universo, né? É muito legal, ela andando como a Carrie estranha, cheia de sangue, e explodindo as paredes e correndo atrás da América Chaves e do Doutor Estranho. E todo aquele suspense de... Parou, ela quebrou todas as portas, agora a gente não sabe mais onde ela tá, e ela aparece do nada, e todo mundo sai correndo. Ela é como se fosse o Nemesis do Resident Evil. Ela é como se fosse o Nemesis naquela hora, sabe? E é algo muito genial o que fizeram com a personagem, muito on point, né? Muito certeiro com os quadrinhos. Eu senti falta um pouco dos poderes dos filhos dela, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque não é um filme da Wanda, mas se fosse, eu acho que seria uma boa adição. E é isso que eu falo em relação a esse filme pecar por não ser o filme da Wanda, porque alguns elementos muito necessários não foram colocados. Então, ela teve pouco tempo de tela com os próprios filhos, na verdade. Essa relação dela vendo os próprios filhos, é lógico, aconteceu na tela, mas não foi tão aprofundado porque não era sobre isso o filme. Porque a todo momento ele tem que se desviar a atenção disso que a gente quer ver pra dar atenção pro Doutor Estranho, porque, enfim, o filme é dele. Mas mesmo assim, eu gostei de como foi feito, eu gostei da direção, eu gostei do roteiro, e eu acho que essa decisão que eu não gostei sobre, enfim, ser o filme do Doutor Estranho e não da Wanda, é uma decisão da Marvel, e isso me leva pra um outro assunto, que é a fórmula da Marvel chegou no fim mais cedo do que a gente imaginava. Porque a gente sabia que uma hora ia encher o saco e ela ia ter que mudar, mas a gente não achou que ia ser tão cedo, né? 2022 e acabou. Simplesmente toda essa construção de hype, easter egg e tudo mais chegou no limite. Acho que ela entendeu muito isso na pandemia, onde ela teve tempo para se reestruturar. A pandemia fez muito bem pra Marvel, que ela teve tempo para pensar, o Kevin Feige teve tempo para reorganizar algumas coisas, reavaliar algumas coisas. Porque antes não tinha muito tempo, né? Todo ano você tem que ter filme, vambora, 4, 5 filmes, e a gente vai reavaliando conforme o que tá acontecendo, né? Mas nesse tempo é como se fosse uma banda que tá fazendo tour todos os anos, sem parar, todos os meses do ano, 12 meses, todos os anos, e não tem férias e não consegue produzir o próprio disco, e vai fazendo no meio do caminho, e vamos ver como é que fica. Só que agora a banda, ela conseguiu dar uma pausa para poder ser criativa, repensar suas escolhas, fazer novas músicas, enfim. É a Marvel. A Marvel ela teve um tempo agora de conseguir se organizar pro pós-pandemia, e o que ela organizou foi dar os seus filmes para diretores de assinaturas muito fortes, como é o Sam Raimi, como foi a Chloe Zhao, porque ela entende que o futuro tá em acertar um filme clássico agora, transformar um filme num clássico, porque ela já é respeitada na indústria hoje, talvez não pela indústria, mas pelo público. Ela já, tudo que ela lançar vai fazer muito dinheiro, ela não precisa mais se provar. Agora o que ela precisa é de sobreviver por mais tempo, longevidade, chegar em 2050 com uma boa cartela de filmes que fizeram alguma diferença no cinema de verdade, sabe, com ideias e visões e, enfim, eles estão mirando ali no Oscar, né? Então, eu acho que o próximo passo pra Marvel seria isso, conseguir ganhar o Oscar como melhor filme. Ela só vai conseguir fazer isso dando os filmes dela a diretores de assinaturas fortes, sair da fórmula e não virar mais um McDonald's do cinema, né? Que, enfim, todos os filmes em qualquer lugar do mundo vai ser igual. E ser agora um restaurante de ponta, um restaurante bom, um restaurante de referência, sabe? Não ser mais aquele fast food antigo e barato que a gente já viu por muito tempo. Isso se mostra quando ela faz isso que ela fez com esse filme, de dar na mão do Sam Raimi, deixar ele fazer, enfim, uma peça de terror com esses personagens, né? E dá pra Chloe Zhao fazer aquela peça homérica que é Eternos e chato pra caralho, inclusive, que teve uma visão por trás. E tem agora também Love and Thunder, Thor Love and Thunder, que é também uma comédia escrachada de um diretor de comédia escrachada que, enfim, é a assinatura dele, que tem aquela parada e você sabe o que você tá esperando ali, porque é o Taika Waititi. Então, eu acho que ela tá mirando nesse cenário futuro de deixar os diretores fazerem dos filmes uns clássicos. E conhecendo a Marvel, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer. Ela tem dinheiro, ela tem reputação, ela tem tempo para conseguir fazer uma peça
um filme. Quando eu digo peça, eu tô falando filme, tá? Uma peça artística, mas um filme que seja reverenciado como Pulp Fiction, né? Como Poderoso Chefão, como... É isso que ela mira. É isso que ela tá mirando em fazer, que é acertar aqueles filmes que vão ser considerados no futuro como referência para as próximas gerações. E transformar a Marvel num selo vai para sempre ser lembrado como isso, como referência de qualidade, e não para sempre lembrado como o fast food do cinema. Então, eu acho que a gente pode esperar uma coisa muito, muito grande vindo dos próximos filmes da Marvel. Eu não sei se ela vai acertar isso na próxima fase, na outra fase, ou daqui 10 anos, mas eu sei que em algum momento, fazendo do jeito que ela tá fazendo, ela vai conseguir acertar com algo muito grande que vai revolucionar o cinema. Que nem eu falei, ela tem dinheiro, tempo e respeito suficiente pra fazer isso. Ela já conseguiu, com Moon Knight, pra mim, fazer uma série muito, 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 muito acima do normal. A qualidade de Moon Knight é absurda e eu acho que, enfim, vai ter vídeo sobre isso, mas eu acho que ela já tá tateando ali em algo bem legal. A gente já tá bem próximo de ver algo bem maneiro vindo da Marvel nesse sentido. Esse filme pra mim, então, significou isso, né? O fim da Fórmula Marvel e o começo de uma coisa bem autoral e bem diferente em cada filme, que eu espero muito ver, muito. Então, depois desse filme, o que eu consegui foi ter um respeito maior ainda pelo Sam Raimi e ficar muito ansioso pra Thor Love and Thunder e pros próximos filmes da Marvel, as próximas ideias. E cara, eu vou deixar uma coisa aqui pra vocês. Imagina um filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, com Sam Raimi. Ele, triste porque ninguém lembra mais dele, encontra um uniforme negro e é um filme super macabro dele sendo transformado pelo uniforme negro. Deixei com vocês, valeu, até a próxima vez.